Chegando mais alguém aí. Tudo bem, pessoal? Então, as eleições acabaram, né? Jarlita Viana. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Então, as eleições acabaram agora. Começou o processo político, propriamente dito, né? Agora é período de transição de governo, conversas com o Congresso, com as lideranças, com os representantes da sociedade civil organizada. Então, na verdade, as eleições, o período eleitoral acabou, mas só está no começo, né? Foi um período de muita polarização, né? Antônio Rodrigues, qual a sua perspectiva para um novo governo? Olá, Paulo Roberto. Bem, Antônio Rodrigues, sempre com esperança, né? A esperança a gente sempre tem que carregar, né? Não tenho pretensões absolutas, vai ser um sucesso, vai dar tudo certo, mas a gente tem que ter esperança de que aos poucos as coisas vão melhorando, né? E a gente está aqui para participar da sociedade, para ajudar a sociedade a caminhar para frente, né? A gente sempre tem que rever os passos, os pontos errados, né? As ações erradas que foram tomadas e tentar consertar e seguir adiante. A vida de cada um de nós é assim. O que você pensa em fazer hoje? Você tem esperança de que alguma coisa você faça hoje melhor, né? Que as coisas deem certo para você. E da mesma forma no macro, no governo, né? Então, voltando aqui, o que eu queria falar, foi um período muito polarizado, famílias brigaram, discutiram, se separaram no calor da discussão, irmãos religiosos, né? Quase trocaram farpas, quase como Pedro lá sacou da espada e decepou a orelha do outro. Foi quase isso no nível intelectual, né? No nível de discussão. Líderes. Exatamente, Paulo Roberto. Temos que renovar e inovar sempre. Então, líderes religiosos, né, de várias religiões, no nosso caso aqui mais a cristã, se degladiaram, né, mesmo que subjetivamente, de longe, cada um querendo impor a sua convicção política, sua ideologia política, né? E engraçado que às vezes tinha briga, discussões, até de gente da mesma ideologia, né? Então, isso serve para quê? Para nós vermos que nenhum de nós tem toda a verdade, né? A verdade é essa, que nenhum de nós possuímos toda a verdade. Todos nós somos partículas de um todo maior, né? E nós, como eu gosto de falar, como eu costumo dizer sempre, nós precisamos uns dos outros, né? Mas o que acontece? Toda discussão, toda polarização. Desculpa, pessoal, o telefone está.
tocando aqui. Só rejeitar aqui. Então, toda discussão, ela levanta os ânimos, as emoções, né? O nosso orgulho, o nosso egoísmo vem à superfície e ficamos à flor da pele, né? Isso acontece até entre casais que estão 3, 5, 10, 15 anos juntos, né? Quando um faz uma cara que o outro não gostou, responde de uma forma um pouco mais ríspida, o outro ou se amua, né? Na sua mágoa ali, ou parte para cima como um leão, né? Cada um tem um tipo, um estereótipo. Então, se até entre casais que convivem todos os dias acontece isso, imagina entre pessoas distantes e mais diferentes ainda, né? E às vezes temos o escudo da internet, da rede. Estamos ali na trincheira, estamos protegidos aqui nesse escudo. Então, e fora que a gente lida, né? E as pessoas lidam conosco, a gente lida com vários níveis de entendimento, de maturidade, né? Uns são crianças na discussão política, outros são adolescentes, outros são um pouco mais maduros, né? Você vê em reunião de condomínio, tem briga, os mais velhos que participavam daquelas igrejas, que participam daquelas igrejas que tem Assembleia Geral, né? Quantas Assembleias Gerais já participei que era uma discussão polemizada e tudo mais, mas o que acontece? O bom senso e a maturidade vai nos fazendo entender que aquele é só o momento, né? Não precisa a gente pegar, essa bola é minha, eu vou levar para casa, só porque eu estou perdendo o jogo, né? Nós vivemos, muitas vezes, mais uma guerra ideológica e envolvido mais o nosso orgulho, o nosso egoísmo, do que embates físicos, né? E não deixa de ser uma guerra, se a gente entra nela cheio de arma e pronto para atacar, sem que o outro tenha nos atacado. Não é nem autodefesa, né? Já é um ataque premeditado, né? Então, é normal o contraditório, né? Nós temos que ter o contraditório. Ninguém pode viver sem o contraditório na vida, sem ser arguído, né? O que não pode ocorrer é a divisão, né? A separação, a exclusão. A gente não pode chegar a esse ponto, né? E se chegarmos a este ponto, que nós não sejamos rígidos, duros, né? E chega, não fazer uma tempestade num copo d'água e chegar, meu irmão, desculpa, eu me alterei, foi no calor da discussão, né? Agora é hora de pegar, baixar a poeira e tudo volta ao normal, a vida continua, né? Ali não foi uma guerra que dizimou as pessoas. Eu vou ter que continuar. Se eu passei um dia de fechado com a minha esposa e ela comigo por causa de uma testícula não resolvida, outro dia eu vou ter que conviver com ela de novo, ela vai ter que conviver comigo, né? E é o diálogo, é desarmar-se, né? É amolecer o coração, quebrar as resistências. E então é normal. Muitos têm começado a discutir sobre política tem 4, 5 anos, né?
As pessoas falam de democracia. Oi, Jocelyn, tudo bem? Sempre presente aí. Obrigado. As pessoas acham que tem que ficar separadas, dividir, né? Excluir. Não, agora, como eu falei, é hora de desarmar-se e chegar, meu irmão, desculpa, eu exagerei, foi no calor da situação, da discussão, porque a gente vai ter que conviver em sociedade. Não adianta, né? Ou então é o divórcio, é a separação completa. Então, a gente fala de democracia. Democracia. O que é democracia? Muitas vezes as pessoas falam as coisas e não sabem nem o que estão dizendo. Porque, para muita gente, democracia é a imperatividade do meu pensamento. Se o meu pensamento, se o meu desejo, se a minha visão política, ela não for implantada, então não teve democracia. Democracia, o que é democracia? Eu até anotei aqui. É o sistema em que os cidadãos elegem seus dirigentes, não necessariamente seus representantes, por eleições periódicas. Ora, a única forma de dirigentes serem eleitos é pela votação, pela escolha da maioria. Uns vão perder nessa escolha, é normal. Eu, por exemplo, de Brasil há quanto tempo, cantando por aí ainda, saudade de você, cara. Um abraço. Eu, quando comecei a votar para eleições majoritárias diretas, foi logo na primeira, quando foi liberado, no segundo turno para presidente, eu não gostava de nenhum dos dois, em 89, eu não gostava de nenhum dos dois, votei em branco, né? Não passou meses, eu pensei melhor, parei e assim, não, sabe uma coisa? Um deles vai ter que governar, né? E eu concluí que aquela posição não era tão madura como eu pensava. Eu não gosto de nenhum dos dois, estou com minha consciência tranquila. Nunca mais eu votei em branco. Anular, nem pensar. Mesmo assim, eu respeito quem anula e quem vota em branco. Porque todo mundo tem seu tempo de entender, de aprender, de encarnar certas coisas. Então, tem coisas que a gente compreende rápido na vida. Tem coisas que a gente vai levar a vida inteira e não vai compreender. E vai achar que está o mais certo, né? É a última bolacha do biscoito. Mas não é assim. Nós não encarnamos tudo nessa vida. Mesmo uma pessoa mais madura, ela não tem toda a maturidade do mundo, né? Porque senão ela seria Deus. Então sempre nós vamos precisar uns dos outros, né? Nos completamos uns nos outros. Então, sempre você vai conviver com pessoas mais imaturas que você e com pessoas mais maduras que você. Tanto é assim na vida natural, quanto é na vida intelectual, na vida moral, espiritual. Então a gente tem que ter tolerância com os outros, porque a gente também vai, lá na ponta, vai desejar tolerância sobre nós. Então, é impossível você, numa democracia, você ganhar sempre. Então, por exemplo, desde 2001, ou seja, 17 anos, que eu perco a eleição para presidente. Perco entre aspas, porque geralmente eu votei
um voto no que eu achava menos, ou melhor, ou menos pior. Mas não era o meu candidato ideal. O ideal, muitas vezes é difícil, porque, para falar bem a verdade, nós somos um país intelectualmente mediano. Tem uns mais à frente, mas não é a média da população. Nós somos um povo intelectualmente mediano, essa é a verdade. E os dirigentes que nós escolhemos, no fundo, eles são uma imagem, uma representatividade dessa realidade, né? Então, a gente só começa a crescer na nossa vida em todas as áreas, seja espiritual, moral, financeira, quando a gente reconhece o ponto em que estamos, a situação em que estamos, e aí a gente começa a analisar os pontos frágeis, e daí a gente tem da onde começar a melhorar, né? Então a gente tem que reconhecer a nossa realidade. O Congresso quase sempre é uma imagem do que nossa sociedade é. Então, só a partir desse reconhecimento a gente pode progredir, né? Porque uma empresa, por exemplo, ela chega no final do ano e vai fazer o balanço. Ela vai analisar as metas, se ela atingiu as metas, aonde que ela errou em algumas estratégias para melhorar no ano seguinte. O que é isso? É um reconhecimento físico-financeiro. Só assim ela pode, reconhecendo os erros e os acertos dela, ela pode progredir para o ano que vem. Por que na política a gente é egoísta, é orgulhoso? Não pode ser assim, né? Reconhecer, não, o Congresso que nós elegemos já melhorou, mas não é aquilo que nós queremos ainda. Vamos melhorar para a próxima. O presidente tem que ser assim. A sociedade progride assim. Toda a sociedade, na história do mundo, as que progrediram, elas progrediram assim, né? Umas progridem mais rápido, outras mais lentamente, à base de muitas guerras civis, muitos embates, né? Mas o que nunca pode ocorrer, deixar de ocorrer, é a autoanálise, né? Tanto pessoal quanto coletiva. Isso nunca pode deixar de ocorrer. Então, antes de analisar apenas os outros, analisar apenas os políticos, nós temos que nos analisar como eleitores. Porque nós que estamos elegendo os dirigentes, né? Então, por essa variedade de maturidades políticas, né, na população, os embates, principalmente quem está começando a exercer a prática da discussão política, vai ser polêmica mesmo, vai ser polarizada. Porque até entre os casais é assim. Às vezes vai começar a conversar uma coisa com a pessoa, aí já entra no emocional com a sua mulher, com o teu marido, já entra com o namorado, namorada, já entra no emocional. Mas é no diálogo, é praticando o diálogo, que a gente vai aprendendo a ser cada vez mais equilibrado, né? Então, a gente tem que entender que essas polaridades, essas disputas, essas discussões, no início é normal. Ela não pode perdurar para anos da sua vida, né? E você chegar com certa idade e continuar discutindo política como uma criança, né? Ah, eu não ganhei a discussão, eu te excluo, vou pegar minha bola e levar para casa. Aí não vai a lugar nenhum. Mas também a gente não pode fazer um bicho de 7 cabeças, né, com a situação política. Então nós temos que ter uma postura cívico-democrática de aceitar a decisão da maioria. Eu perdi, como eu falei repetindo, eu perdi a eleição majoritária para presidente da República, desde 2001, há 17 anos. E mesmo agora, a pessoa que eu votei e ganhou,
Para mim não era o ideal, mas talvez era necessário para o momento, porque a sociedade se tornou tão para um lado, tão para um extremo de coisas negativas, né? Teve coisas positivas também, mas de coisas negativas que... olha o gato aqui andando por aqui. Sai, Mel. O Mel ele é egoísta, ele quer atenção. Então, se tornou tão extrematizada nas necessidades sociais, na saúde, na segurança, né, na educação, por verbas não destinadas para lá, desviadas. Hoje já se calcula um desvio de quase 8 trilhões de reais. Então a gente não, por mais que você seja apaixonado por uma causa, por umas pessoas, a verdade, elas têm que estar acima dessa situação. Na sua vida pessoal, nas suas relações pessoais, se a verdade não estiver acima de uma situação, você não progride, né? Se você deixar uma coisa para debaixo do tapete não resolvida, aquilo vai estourar lá na frente. Quem é um pouco mais vivido sabe disso. Então, se não resolver ali, né, com diálogo, com reconhecimento, com pedido de perdão, com vamos prosseguir ou não vamos prosseguir, não se resolve, né? E vai se arrastando aquela situação. Então é o que vem se arrastando o Brasil há décadas, há séculos, né? O povo pagando altos impostos, sendo roubado e não tendo a contrapartida à altura. Então, gente, nenhuma ideologia, nenhuma paixão pode estar acima dessa realidade, porque se tiver, a gente sempre vai continuar na mesma. E, se continuando na mesma, na experiência financeira, se você continuar na mesma, os custos aumentam, né? As obrigações aumentam, e se você continua na mesma, não aumenta a sua lucratividade, a tendência é você pedir concordato ou falir. Não é diferente para um país. A única diferença é que é no macro. Ali você está atuando no micro. Então, essa consciência que a gente tem que ter como cidadão e como eleitor, né? Muitas pessoas têm me perguntado sobre a participação religiosa no governo, né? Porque o governo é laico. As pessoas têm confundido as coisas. Eu concordo que o governo seja laico e deve ser laico. O laico, ele é desrespeitado, a laicidade do governo é desrespeitada a partir do momento que uma religião, qualquer uma religião, cristã, budista, espírita, umbandista, se alia institucionalmente com o Estado, né? Instituição aliada com instituição. Agora, a postura individual, pessoal, de cada um, estando no Estado, é outra esfera, né? Até já escrevi sobre isso aí no Facebook. É outra esfera. Então as pessoas misturam alhos com bugalhos. A gente tem dificuldade de discernir. O que é discernir? É dissecar, né? Quando você vai estudar anatomia, ou você vai cortar um frango, né? ela vai dissecando. Então, discernir é dissecar as partes. Então, você analisa as partes para compreender o todo. Então, as pessoas misturam as coisas, né? Uma coisa é a postura individual da pessoa. Ela fazer uma oração, né?
agradecendo a Deus por uma coisa, publicamente é uma coisa, né? Agora, se aliar, se comprometer uma religião institucionalmente com o governo é outra coisa, que o ideal é que não deva acontecer, né? Então a gente tem que ter uma mente analítica de separar, discernir juntas e medulas, né? Alma e espírito das coisas. E, a bem da verdade, nós vivemos num mundo parcial, com pessoas parciais, incompletas, né? Contraditórias. Todos nós somos assim. Então não adianta levar a vida, no caso aqui a discussão política, a ferro e a fogo. Não adianta, não leva a lugar algum. Então, eu coloquei aí o título dessa live: um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. Essa que é a verdade, é um princípio, é uma lei físico-espiritual. Então, por que começar a partir da religião? Por que Cristo é dividido? Paulo já tratou isso lá no século I. Acaso pode estar Cristo dividido? O Cristo subjetivo, o Cristo místico, né, invisível, é impossível estar dividido. Mas nós andamos no corpo dele muitas vezes dividido, né? As pessoas se dividem em clãs, em denominações, né? Porque às vezes discordou por algum ponto. O que é a divisão? Foi a incapacidade do diálogo, de compreender a maturidade e o tempo do outro. Eu procuro ver, estou falando da igreja cristã, isso serve para qualquer religião. Eu procuro ver a igreja cristã, que é dividida em várias denominações, eu procuro ver como uma cidade, seria o corpo de Cristo, dividida em bairros, né, que seriam as denominações, mas está na mesma cidade. Então ela está dividida em bairros. E às vezes o grupo do bairro daqui é bairrista, né, e não se envolve com o bairro de lá. Mas a gente só progride naquela cidade se a gente cooperar com a cidade. E não apenas se cada um coopera com o seu bairro, né, a cidade vai ganhar. O que acontece se a cidade ganhar? Todo mundo ganha. Então, por mais que a gente queira dividir, na prática, é impossível. Porque a nossa atuação na sociedade, ou no caso da sociedade religiosa, se ela é boa, ela vai beneficiar toda a sociedade. Então, não adianta, a gente está positivamente preso a um corpo. Então não adianta a gente ficar nossa pretensão humana, egoísta, caída, de que não, eu não compactuo com aquele lá, eu não me junto com aquele lá. Mas isso já não é questão, porque Jesus sentava e comia e bebia com pecadores. Porque a gente sempre acha que o outro é o pecador, eu não, né? Então, passando para o campo do país, por que o país e outros países que a gente tem exemplo chegaram numa situação caótica? Porque a sociedade foi se dividindo. E uma sociedade dividida, um vai para lá, outro vai para cá, ela não pode subsistir. É efeito. É impossível ela subsistir. Mas cedo ou mais tarde ela vai ruir. Porque se todos, cada um abre mão um pouquinho dali, abre mão um pouquinho dali, isso a gente vê na nossa família, na nossa casa. Se não for assim, não vai para frente. Então, para alcançar um objetivo maior para todos. Então, quem pensa no seu próprio umbigo,
Não, a minha ideologia tem que prevalecer. O meu desejo tem que ser impresso, preto no branco. Não vai. A gente sempre tem que abrir mão numa mesa de discussão, de diálogo. O que é chegar a um acordo? Um vai abrindo ali, vai dando uma proposta dali, abre mão um pouco dali, para chegar a um consenso. O consenso, pessoal, muitas vezes não é o ideal, mas é o possível. Então, a partir daí, a gente vai entendendo que uma sociedade evoluída é uma construção. A gente não faz ela pronta, ela não vem pronta. Agora eu tenho esse ideal, vou implantar esse ideal e tudo vai ficar perfeito na manhã seguinte. Não é assim. É tudo uma construção. E construção se faz com a ajuda de cada parte, com a proposição de cada parte, com cada parte abrindo um pouco mão de algumas coisas. Então a gente vai construindo o possível e não o ideal. Então, pessoal, só queria ter essa palavrinha com vocês e deixar uma mensagem de esperança, né? Assim como eu já falei um pouco atrás, não votei, há 17 anos que eu não votei nos presidentes que estavam no poder. E eu aceitei, eticamente, democraticamente, e orei por essas pessoas, né? Aceitei a voz da maioria. E é assim que a gente tem que se portar, aceitar a decisão da maioria. Isso que é democracia. Aceitar a decisão da maioria e não apenas aceitar, contribuir para que ela tenha sucesso. Porque o sucesso de uns, né, para o bem, tem influência sobre todos, né? Então, uma mensagem de esperança, né? Não uma entrega, uma paixão absoluta, mas esperança, sempre olhando para as estrelas e com os pés no chão. Tá bom? Obrigado, os que vieram aí. Oi, Sinira, chegou aí, mas a live vai ficar aí. Tá bom? Obrigado pela presença de todos. Um abraço e paz nesse momento.